A Comissão de Segurança Pública do Senado deve analisar amanhã já aquele projeto de lei que prevê o fim da possibilidade da saída temporária de presos, ou a famosa saidinha. O texto que propõe o fim do benefício foi aprovado pela Câmara dos Deputados lá em agosto de 2022, por 311 votos a favor e 98 contra. E desde março do ano passado, o projeto está parado ali na comissão do Senado. Alan Gani, você acha que nesse momento, depois dos recados que foram passados, inclusive na abertura dos trabalhos em 2024, esse tema, diante da cobrança em cima de segurança pública, não só do governo federal, mas das autoridades como um todo, possa vir à superfície e ser analisado pelo Senado quase 2 anos depois de ter sido votado na Câmara? Eu acho que sim. Aliás, representa uma pressão da sociedade, a crise de segurança pública. Evidentemente que o fim da saidinha não vai melhorar a crise da segurança pública, mas é um passo importante, né? Terá algum efeito, mesmo que tenha um efeito de 2%, já significa alguma coisa, né? A gente sabe que em algumas saidinhas ocorrem assassinatos. Que não tenha pelo menos 5 assassinatos já é um ganho para a sociedade e é um ganho mostrando também esse fim da impunidade com o crime. Fala, Dávila. É isso aí, 2 coisas, seu recado. O primeiro é o fim da impunidade. O segundo é dividir o que é saidinha e do que são pessoas que já estão no semiaberto, estudando, trabalhando, indo, voltando. Apesar de que não pode deixar saidinha para bandido. Isso aí não pode. Isso aí tem que parar mesmo e é isso que essa lei faz. Então tem que separar as 2 coisas. Não é o saidinha, por isso que eu estou dizendo, eu não gosto de termo genérico, as coisas precisam ser específicas. Saidinha para criminoso, gente que tem ficha corrida, esse não pode sair mesmo. Agora, quem já está no regime semiaberto, que já está estudando, trabalhando, indo e voltando, isso já está acontecendo e não tem nada a ver com essa legislação. Então é preciso separar o joio do trigo. Mas o Congresso precisa dar uma resposta à impunidade. Ô, Piperno, você acha que isso pode trazer a resposta para a impunidade que se espera e principalmente diminuir um pouco as críticas em relação à segurança pública no país? Eu acho que isso vai muito jogar para a torcida, veja. Ah, é? Pegando uma carona no que o Dávila disse, e que realmente é verdade. A questão da nomenclatura, eu de menos. O Brasil já tem a saidona. Então, se o cidadão pode sair por conta da progressão da pena, ele pode sair para estudar, ele pode sair para trabalhar. O que o impede, por exemplo, de sair 3, 4 dias, né, numa época específica do ano? O que não pode acontecer, eu insisto sempre nisso, é assim: o sujeito que está condenado por um delito, por uma pena, por algo muito sério, e ainda está no início do cumprimento da sua pena, aí ele ser beneficiado. Ora, se o cara está condenado a 30 anos e cumpriu 4, como é que você vai dar uma saidinha para ele? Então aí é um problema do mau uso do benefício, do péssimo uso, da péssima triagem. É isso que não pode acontecer. Agora, se o sujeito cumpriu 70%, 80%, 90% da pena dele, ele tem bom comportamento, o crime não é tão grave assim, ele comprovadamente, por exemplo, não tem mais vínculos com organizações criminosas, é uma forma de ser da sociedade, do sistema, testar a ressocialização dele. Da mesma forma que aquele que sai para estudar e trabalhar também está tendo isso testado. Então não faz sentido, poder sair 200, 300 dias por ano para trabalhar e estudar e não poder sair 3 para ir para casa. Você concorda com o Piperno, Segré? Eu concordo entre aspas, porque não deixa de ser ideológico. Eu fui procurar 311 votos em deputados em 2022, 98 votaram contra. Aí eu fui ver de que partido foram os 98 que votaram contra. E não é difícil para a nossa audiência adivinhar quais eram os partidos que votaram contra o término da saidinha. Ou seja, são a favor dos bandidos, em definitiva, né? Porque vamos colocar as coisas como são. Foi o PT, PSB, PSOL e PCdoB, Partido Comunista do Brasil. Ou seja, esses partidos foram os que, 98 deputados, votaram contra a lei das saidinhas, que foram aprovadas por 311. E sempre me pergunto, por que grande parte da esquerda sempre está a favor da bandidagem? E não precisamos nem responder, é uma pergunta absolutamente óbvia. Fábio Piperno se manifestou bastante aqui durante a sua fala. Você entende, Piperno, que parte da esquerda estaria favorável a
benefícios que, de alguma forma, faz também com que esses criminosos tenham a liberdade que precisam para burlar o sistema? Esse não é um bom argumento, embora seja muito usado por aí. É um argumento pobre, que se usa por aí de que a esquerda é favorável. Veja, seria equivalente a eu dizer o seguinte: bom, a direita é a favor das milícias. Eu estava lendo nesse final de semana, comentei com o Alan, um belíssimo livro que eu recomendo para todo mundo, chamado Milicianos, do repórter Rafael Soares, do jornal O Globo, que há muitos anos lida com a questão da criminalidade no Rio de Janeiro. Do que ele trata lá? Exatamente de organizações criminosas e muitas delas, obviamente, ligadas às milícias do Rio. Ora, da onde surgem as milícias? Exatamente, muitas delas do aparato de segurança, da polícia, gente que vem do BOP, da Polícia Militar, da Polícia Civil, gente de todas as patentes, coronel, sargento, capitão, toda, sabe, capitão Adriano, né? Esse Rony Lessa. Toda essa turma foi treinada pelo Estado, porque esses caras trabalhavam com segurança pública. Aí tem muito político de direita, inclusive a família Bolsonaro, que em algum momento foi lá, inclusive condecorou alguns desses personagens. Mas argumentando hoje, argumentam e tal, de que na época não se sabia, por exemplo, que eles estavam diretamente ligados ao crime. Ora, seria honesto eu chegar aqui e dizer: toda a direita apoia as milícias, apoiou em algum momento os milicianos? Não, porque as coisas não são maniqueístas assim. Não é assim que as coisas funcionam. Não é porque votaram contra essa questão da saidinha porque são a favor de bandido. É uma questão de discutir melhor a aplicação de uma lei que já possibilita que o cidadão saia 300 dias por ano para ir trabalhar e estudar. O Gani já está discordando de você, mas antes eu quero ouvir o Segré, porque o Piperno, ele contrapôs diretamente o seu argumento, que ele achou ou que ele chamou de pobre, Gustavo Segré. Não, eu respeito muito essa pobreza do meu argumento, mas eu só gostaria de perguntar ao Piperno qual foi a lei que a esquerda propôs para combater as milícias que partidos de direita se opuseram. Se ele tem a resposta, eu aceito que o meu argumento é pobre. Se ele não tem a resposta, o meu argumento continua sendo válido, porque estou te provando, Piperno, que os partidos de esquerda, inclusive o próprio presidente da República, quer humanizar os delitos pequenos. Então vamos fazer um curso para as pessoas que estão nas cadeias, dizem: quando você sair, seja pela saidinha e tal, o que for, e você for assaltar alguém, seja respeitoso com a vítima. Então você pode falar: senhor, por favor, eu sou um profissional do assalto, se sinta à vontade para me entregar os seus pertences, porque eu estou no programa de humanização do delito, proposto pelo governo do PT. Não. Eu não sei, me conta. Primeiro, que nunca governo algum propôs exatamente uma lei nesse sentido. Segundo, que em relação às milícias, por exemplo, eu posso falar assim, houve ou já ocorreram CPIs de milícias, por exemplo, em que a esquerda propôs exatamente penas muito mais sérias para os milicianos. E quem foi contra isso, aliás, tem gente de esquerda que foi assassinado por isso. Está aí o caso da Marielle. E quem se opôs... Assassinado por alguém de esquerda. Claro que foi, Piperno. Isso veio à toa, alimentou-se... Claro que foi, alimentou-se uma narrativa... Não é verdade. Não fala uma coisa dessa. Nesse caso aí, esse caso é muito sério, envolve investigações ainda e muitas informações que precisam vir à tona. Então, não é importante nem interessante que se chegue a nenhuma conclusão aqui nesse programa em relação ao caso Marielle, enquanto as investigações e tudo aquilo que precisa vir à tona, de fato, chegar até nós. Então, neste caso aqui, não adianta a gente ficar lançando aí teorias ou o que a gente imagina que as investigações vão trazer, porque isso aí seria uma forma de desrespeito com a nossa audiência. Fala, Piperno. Não. Então, vamos lá. Então, no caso da CPI das milícias, que inclusive... Então vamos pegar um outro personagem. Por exemplo, o Freixo teve que sair do país.
né, na CPI das milícias, lá do Rio de Janeiro. O Freixo teve que ir embora do país, porque era ameaçado de morte todo dia e porque se matava muito. E, inclusive, quem matava muito era gente ligada a grupos que, em outros momentos, foram apoiados por políticos de direita. Agora, eu vou dizer que toda a direita apoiava as milícias? Não. Bom, o Piperno chamou o seu argumento de pobre Segré e, quando foi contra-argumentar, Gani discordou. E eu quero saber por quê, Gani. Eu discordo pelo seguinte: o argumento do Segré é muito bom, é muito rico. O que o Segré está dizendo não é que a esquerda apoia o bandido. O que o Segré está dizendo é que uma ideologia de esquerda coloca o bandido como uma vítima da sociedade. E, portanto, a gente não vê nenhum intelectual, nenhum jornalista, nenhum formador de opinião, nenhum político defendendo ações mais punitivas contra o bandido, entendendo que a criminalidade é uma questão de escolha, independentemente do meio aonde a pessoa vive. Há pessoas que são muito pobres e não escolhem o caminho da criminalidade. Portanto, é sim uma questão ideológica, porque a esquerda entende que o bandido é uma vítima do sistema opressor, é uma vítima do capitalismo, das desigualdades, da sociedade machista, etc. e tal. Piperno, eu vou abrir mais um espaço para você e depois eu quero também ouvir um pouco da opinião aqui do Luiz Felipe Dávila. Diga. Essa não é a melhor forma de encaminhar, enfim, o debate sobre isso. Até porque, se eu fosse ficar nessa coisa maniqueísta, eu poderia, por exemplo, dizer que em dezembro de 2008, na Câmara dos Deputados, ou então o deputado Jair Bolsonaro, ao defender as milícias, disse que ou um policial que recebia R$850 por mês, número que ele passou, fazia uso da sua arma para tentar enfim, conseguir algum faturamento a mais e não necessariamente era alguém que facilitava o gato net, coisa que ele usa também. Agora, não é lícito, não é legítimo, nem seria intelectualmente honesto eu dizer que todo político de direita apoia a ideologia de milícias. Não é assim que se conduz esse tipo de coisa. E a esquerda não está, de forma nenhuma, romantizando o bandido. O que se quer, basicamente, é que se cumpra a lei, só isso. E você, Luiz Felipe Dávila, que leitura você faz dessa situação? Não, a leitura que eu falo é que o crime é um desastre nesse Brasil há mais de 30 anos, portanto, políticas, tanto aprovadas por um governo ou por outro, não estão resolvendo a questão da queda da criminalidade no Brasil. Ou seja, no teu ponto de vista, nem direita nem esquerda se esforçaram para, de alguma forma, conduzir um plano de Estado que tirasse o país dessa situação. Não tem uma política de Estado, porque isso é uma política de Estado. Um governo precisa continuar o trabalho do outro. Você não consegue acabar com uma estrutura do crime organizado do dia para a noite. Então, precisa sim, precisa polícia mais dura, precisa a lei de execução penal mais dura, precisa combater a impunidade, precisa mexer no judiciário, na estrutura da polícia, na questão da unidade dos bancos de dados, da informação. É muita coisa que precisa, não é uma única coisa que vai resolver a questão da segurança pública no Brasil. Então a gente precisa de uma política de Estado que envolva inteligência, integração de bancos de dados, esforço de polícia, penas mais duras, que é a lei de execução penal, tecnologia para a polícia, tudo isso precisa. Agora, nós não temos uma política de Estado de combate ao crime organizado. E isto vem contaminando a sociedade. Acabou de sair um estudo mostrando que a violência no Brasil praticamente tem um impacto de 0,6% no PIB. Ou seja, isso afeta a economia, investimento, geração de emprego e, mais do que tudo, a tensão e o estresse que o cidadão vive todo dia com medo de ser assaltado ou morto pela bandidagem. Fala, Gani. Quer ver como é uma questão ideológica? Vamos para a Califórnia, não vamos ficar aqui no Brasil. Califórnia, que até a década de 70, mais ou menos, era governada por republicanos, era um paraíso da segurança pública. A partir do momento que ela começa a ser governada por democratas, os índices de criminalidade, portanto, a esquerda americana... Claro, o Partido Democrata não é de esquerda, Piperno? Pelo amor de Deus.
Aliás, a própria imprensa americana chama o Partido Democrata de esquerda. Eu fico imaginando alguém chamar um Bill Clinton... Não, é inacreditável. Não, é inacreditável então, você dizer... que não, peraí, que o Partido Democrata não é um partido de esquerda com toda a pauta identitária que eles defendem. Eles mesmos se colocam como liberals, que é a esquerda norte-americana. Então, veja, então tá bom. Então, eu diria para você o seguinte, Ronald Reagan é um político de direita. Com certeza. Tradicional. Em compensação, o cara da Ku Klux Klan, que também é filiado ao Partido Republicano, ele é um nazista. Ora, é correto eu dizer que o Partido Republicano tem nazistas? Não, eu não estou falando isso. Eu estou falando que a partir do momento onde o Partido Democrata assume o poder na Califórnia, fato é, a criminalidade começa a aumentar. Aí você vai dizer, mas qual a relação, Alan? Então eu vou te trazer a relação. Recentemente, você pode roubar até $1.000, assaltar, entrar lá numa loja, furtar um telefone, $1.000, e você não vai preso. Se isso não é um convite à criminalidade, Piperno, eu não sei mais o que é. Mas é essa ideia de que o bandido é uma vítima da sociedade, coitadinho, ele vai roubar apenas um celular para poder comer, enfim, ele não deve ir para a cadeia. É assim uma visão ideológica. Você concorda com isso? Não, é a mesma coisa que eu disse. E miliciano é criminoso. É a mesma coisa que claro. Enfim, a mesma coisa que eu dou um Ctrl-V, enfim, um Ctrl-C, um Ctrl-V no discurso daquele deputado que diz que, coitadinho do policial, ele só ganha R$850, então ele pode trabalhar numa milícia. Tá vendo não é só? Isso, Piperno. A gente está falando de uma lei implementada que tem uma visão ideológica por trás. Eu estou te dizendo que a visão ideológica também está no discurso do deputado que falou, nossa, coitadinho, ele ganha R$850, ele tem uma arma, então não tem nada demais ele fazer um bico por uma milícia. Só uma dúvida rápida aqui, objetiva. Vocês entendem que essa discussão é o que resolve o problema da segurança pública aqui no Brasil? Não, eu acho que o que resolve, Evandro, é ter uma justiça que puna mais. Se ela pune pouco, porque o nosso arcabouço jurídico penal é frágil, ou porque os juízes têm uma interpretação mais frouxa da lei, a gente não sabe. O fato é que há um convite à impunidade. No meu entendimento, esse convite à impunidade está, sim, ligado a uma visão ideológica. Objetivamente, Segré. Se chama custo de oportunidade, Evandro. Quando o custo de oportunidade do bandido é baixo, ele vai continuar assaltando, porque se ele for pego, provavelmente não vai na cadeia, e se for na cadeia, vai ser solto. Então, qual é o custo de oportunidade? É um conceito econômico e aplica perfeitamente aí. Até que o custo de oportunidade não seja mais elevado, então ele sabe que se ele pode roubar, pode ser pego e terminar 10 anos na cadeia, vamos continuar sofrendo esse tipo de insegurança. Objetivamente, Dávila. É isso aí, a impunidade certamente é o ponto central porque nós temos uma violência tão grande no país. Isso precisa ter, mas sem também uma estratégia, uma política de Estado de segurança pública, nós não resolvemos o problema. Então, impunidade é um pé, mas o outro pé é sim nós termos esses bancos de dados integrados em combate com inteligência à segurança pública. Arremate, seu Piperno. Impunidade é verdade, isso que o Dávila falou também, e nós não podemos ignorar o fato de que muita gente do aparato de segurança é exatamente quem, de certa forma, acaba dando esse tipo de garantia ao crime organizado.